Olá, eu sou a doutora Amanda Bedowski e hoje eu venho explicar para vocês sobre o que é fertilização in vitro. A fertilização in vitro é um tratamento dentre os tratamentos disponíveis na reprodução humana e que vem auxiliar casais que estão tentando engravidar naturalmente e que não conseguem. Ela é um tratamento que traz taxas de sucesso muito altas dentre as disponíveis nos tratamentos de reprodução humana. E eu quero explicar para vocês, então, como que começa esse processo para que a gente possa fazer a fertilização in vitro. Então, o que é a fertilização in vitro, basicamente? Ela é o encontro entre os gametas humanos, entre o óvulo e o espermatozoide, in vitro, na incubadora, no laboratório. E como que a gente consegue esses gametas para que o laboratório consiga fazer essa fertilização? A gente começa estimulando o ovário da mulher. Então, a mulher que já fez todos os exames, está apta a começar o tratamento, ela inicia o tratamento, então, realizando um ultrassom inicial, que a gente chama, e nesse ultrassom inicial a gente faz uma contagem de folículos e vê a condição que está esse ovário. Estando tudo adequado, nós iniciamos, então, medicações. Geralmente são medicações injetáveis e que essa paciente vai injetar as medicações por uma média de uns 10 a 12 dias. Nesse período de 10 a 12 dias, é importante que ela faça um acompanhamento ultrassonográfico para entender se a resposta dela às medicações está adequada ou não. Então eu falo para as pacientes que ela tem que se programar para vir pelo menos mais umas 2 vezes nesse período de 10 dias para realizar esses exames ultrassonográficos. E no final desse ciclo de estímulo ovariano, então mais próximo ao 10º dia, a gente consegue entender se os ovários já estão preparados para receber a última medicação, que é a medicação de disparo da ovulação, na qual a gente vai dar a sinalização para o organismo para que ele amadureça esses óvulos e libere eles para dentro do folículo. Tendo então todos os parâmetros adequados, a paciente faz o uso dessa última medicação e a gente então realiza a coleta de óvulos aproximadamente 36 horas após a última aplicação da medicação. A coleta de óvulos daí já não é realizada em ambiente ambulatorial, mas em ambiente cirúrgico. Então a paciente vem para um laboratório no qual tem um centro cirúrgico, em jejum, passa pelo processo de anestesia e anestesiada a gente consegue então acessar esses ovários com o ultrassom transvaginal com uma agulhinha acoplada na ponta. Então a gente entra, aspira o líquido desses folículos e capta esses óvulos que foram estimulados por todo esse período. Esse líquido folicular que contém o óvulo é encaminhado então para o laboratório, na qual os embriologistas vão começar o trabalho deles de realizar a fertilização in vitro. Então nesse mesmo dia que os óvulos são coletados, é importante que o parceiro também venha ao laboratório e realize a coleta do sêmen por meio da masturbação, quando essa for a indicação. Alguns pacientes, homens, têm alguma dificuldade no ejaculado, tem ausência de espermatozoides no sêmen, então eles passam também por um procedimento cirúrgico para a coleta desse espermatozoide. O que é importante é que a gente, então, nesse mesmo dia tenha os óvulos e os espermatozoides disponíveis para que a gente possa fazer a fertilização in vitro. Então, aí a fertilização in vitro, ela acontece, no qual um espermatozoide é injetado dentro do óvulo e aí a gente vai acompanhando o desenvolvimento desse embrião por 5 dias. Os parâmetros de desenvolvimento, eles são avaliados periodicamente e isso é relatado para os pacientes como está acontecendo a evolução desses embriões. Chegou então o embrião no 5º dia de desenvolvimento, esse embrião está preparado para ser transferido para dentro do útero. Então existem algumas formas de realizar a transferência para dentro do útero, ela pode ser logo em seguida da coleta de óvulos ou a gente congela esse embrião, espera a paciente menstruar e prepara o útero dela numa segunda etapa para receber esse embrião que já foi formado. Então o que é muito importante? Na transferência de embrião, o útero e as condições hormonais da mulher devem estar muito bem preparadas e adequadas para o que otimiza as chances de sucesso desse embrião realmente dar origem à gravidez. O procedimento de transferência do embrião para dentro do útero, ele não precisa de anestesia, então a paciente vem para o laboratório totalmente consciente, o parceiro pode inclusive acompanhar esse procedimento também, e ela passa por um exame ginecológico, no qual a gente visualiza o colo do útero dessa paciente e por meio de um catéter, que nada mais é do que um canudinho que passa por dentro do colo do útero, a gente vai guiar a colocação desse embrião no ponto mais correto para que ele possa evoluir. certo? Então aí é um procedimento indolor, que a paciente não sente dor nem nada disso, e ela está acordada e acompanhando inclusive as imagens ultrassonográficas para isso.
A partir então da data da transferência do embrião, a gente vai ter 9 dias até o teste de gravidez tão esperado, tá? E aí nesse dia do teste de gravidez a gente orienta a coleta do hormônio beta-HCG na corrente sanguínea para saber se o tratamento deu certo. Então isso é dessa maneira que acontece o tratamento de fertilização in vitro. Esse é um tratamento que ele realmente possui diversas indicações e por isso ser tão individualizada a avaliação de cada casal. Então a gente precisa entender se existe algum fator masculino, então um sêmen que não tenha uma concentração adequada de espermatozoides, ou se esses espermatozoides não se movimentam da maneira correta. Isso poderia ser uma indicação para um tratamento de fertilização in vitro, ou mesmo a mulher entender se as trompas uterinas dela estão abertas ou não, para que ela possa engravidar naturalmente. Se estiverem fechadas, uma das indicações de fertilização in vitro seria a obstrução das trompas uterinas. A reserva ovariana dessa mulher, ela tem a quantidade de óvulos adequada para a idade dela, o tempo desse casal de tentativas para gravidez, isso também pode ser um fator que indica a fertilização in vitro. A presença de comorbidades, então outras doenças como endometriose, adenomiose, alguma outra doença na parte da fertilidade que possa prejudicar esses casais pode ser uma outra indicação de fertilização in vitro. Então é muito, muito importante que esse casal ele seja bem avaliado previamente para que, sabendo o motivo que indicou a fertilização in vitro, a gente possa tomar as decisões mais corretas e assertivas para otimizar as chances de sucesso nesse tratamento. E as chances de sucesso desse tratamento, elas vão variar exatamente com essas múltiplas variáveis, que dão o diagnóstico de infertilidade. Mas basicamente o que eu gosto de explicar para os casais, que tem muito que pode interferir, mas um ponto de alarme, de alerta, é sempre a idade. Então a idade dos óvulos, ela pode influenciar, tem um fator muito importante na formação de embriões, cromossomicamente saudáveis. E aí as taxas de fertilização in vitro, quando a gente tem um preparo do útero adequado, quando a gente tem um embrião de alto potencial de gravidez, às vezes até mesmo biopsiado e cromossomicamente normal, elas vão dar umas taxas máximas de sucesso, entre 50% no máximo 60% de chance de sucesso após a transferência do embrião, quando todo o cenário é realmente o mais favorável. Espero ter esclarecido as dúvidas sobre fertilização in vitro. É um vídeo que eu gostaria de explicar, sucintamente, as etapas para a gente chegar na fertilização in vitro. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Se vocês gostaram, então não esqueçam de curtir. Compartilhe com alguém que você acha que seria interessante assistir esse vídeo também. E ativem as notificações para receber mais vídeos do nosso canal.